Olá, Patrícia. Olá a todos que nos acompanham. Bom dia, boa tarde, boa Bem? noite. Tudo Tudo jóia. bem? E você? Tudo bem, Patrícia. Patrícia, sobre o que nós vamos falar hoje, hein? Olha, dentre aquelas alternativas mil, acho que como a gente trouxe a questão do consumo, né, do consumismo, da compulsão, hoje a gente pode falar sobre como guardar, como investir, como, né, Mas tem nos gente que tem aspectos assim medo. comportamentais. Então, mas Diga. tem gente que tem medo de investir. Você acredita? Tem. Ô, você está olhando para um aqui. É mesmo? Eita. Então vamos trabalhar esse tema aí. Hoje a Patrícia vai ser a minha paciente. Então vamos lá, Não, Patrícia. não vou ser o case, não. Tá bom. Então vamos lá, Patrícia. O que que você acha, né, que trava as pessoas assim para darem esse passo à frente com relação à vida financeira? Então, há uma palavrinha bem básica, assim, né? Chamada medo, né? O medo do Ah, desconhecido, o medo de não ser capaz, né? A falta de organização, do pensamento, vamos falar pelo organização. pensamento, né? Organização é muito A, importante. a mentalidade que envolve o medo, porque não é só ele também para esse assunto, né? Existem várias variáveis, né, nesse caso. Mas é compreender esse medo, compreender que medo faz parte da nossa natureza, ele tem um sentido de proteção, de sobrevivência, é necessário, né, para que a gente possa manter a nossa integridade física, global, né, e em todos os aspectos. Mas quando nós sentimos essa emoção de uma maneira muito exacerbada, ele paralisa, né? Aquela pessoa que não consegue dar um passo à frente. Isso em tudo, né? Medo de crescer, medo de enriquecer, né? Tem gente que tem medo de enriquecer, né? Verdade. Por conta de toda uma estrutura da nossa cultura, né, Marcelo? Acho que desde tempos muito antigos, da Idade Média, nós trouxemos, né, na nossa mentalidade de todos esses séculos a ideia de que existem aqueles que são os escolhidos, abastados, e os que são desprovidos, e ainda se coloca a questão do pecado, né? Você vê que é um componente de muita dominação Sim, dessa maneira de se posicionar e de pensar. concordo com você. Até mesmo porque a imagem que as pessoas têm das pessoas que têm dinheiro ou das pessoas que são bem-sucedidas financeiramente o camarada é rico porque teve sorte na vida, é rico porque nasceu em família rica, ou é rico porque roubou, ou enganou alguém, né? Ninguém é rico por merecimento. Você já observou isso? Né? Opa, As pessoas, já. né? É muito comum isso. Ah, mas fulano tem isso porque... Ou, gente, nunca é pelo mérito, né? Sempre tem alguma coisa negativa porque aquela pessoa ficou rica. Meu, fala, meu, que invejoso, né? Que inveja. Meu, mas é cultural, né? Ninguém quer dizer É que todo mundo cultural. que é rico, então, em algum momento da vida foi desonesto, roubou, passou alguém para trás, ou veio de família rica, né? O cara não batalhou para estar ali, né? E até É, mesmo a igreja prega exatamente isso. então também, né? Dentro da igreja a gente vê essa questão dentro da religião, melhor dizendo, tem essa questão que foi colocada na cabeça das pessoas também. O rico domina. E algumas.
sobre o pobre. Uhum. De fato. Aquele versículo, Marcelo, que você conhece muito bem, Eu vou colocar, sobre eu vou a colocar questão do aqui, ó. povo, né? Que ele. Isso é muito bonito. Esse versículo é o início de tudo, né? Assim. Deuteronômio 15:6. Quando eu li esse versículo, Patrícia, como que eu interpretei? Cada um, claro, né? Cada um interpreta de uma forma. Mas Deuteronômio 15:6 diz assim, ó: Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu, e vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestados. Ponto. Vamos lá, vamos trabalhar só essa primeira parte? Vamos. E vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Então vamos lá. Para você emprestar dinheiro para alguém, você tem que ter recurso financeiro. Para você ter recurso financeiro, você tem que ser um bom administrador dos recursos que você tem, dos recursos que Deus te deu. Deus te deu o dia de hoje, Deus te deu a vida. Tem um outro versículo que fala, né, Patrícia? Deus é o dono do ouro, da prata e de todas as coisas desse mundo. Então, meu irmão, vamos lá? Tudo que você tem foi Deus que te deu, ok? Ah, mas e o meu Isso mérito, aí. Marcelo? Sim, tem o seu mérito nessa história. Mas quem te deu a capacidade para conquistar tudo isso também? Então, a gente vai para essa questão de, já que você falou de mérito, de um outro versículo que fala sobre, Mateus, não sei se você tem como acessar, Mateus 25, 29, 25, 29, mais ou menos, vê se você consegue. Mateus 25, 29. Uhum. Calma aí, já estou acessando aqui. É a parábola dos talentos, lá no finalzinho. Eu acho muito legal a gente Porque a buscar qualquer. Sim, tá aqui, ó. Porque a isso. qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será É, tirado. É esse? eu tenho uma versão aqui que eu gosto muito, que é assim, ó, são dois momentos, né? Porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem será tirado. Então, Tá, essa aí é a versão NVI, nova versão internacional. então, nesse caso, assim, a gente precisa, porque aqui ele está falando do talento, ele não está falando do dinheiro. Na Sim, verdade, nem nesse Deuteronômio também ele não está citando nada de dinheiro, até porque naquela época não se tinha nada disso. Mas está sim. falando exatamente dessa questão do que as pessoas podem oferecer ao outro como benefício, como algo que vá fazer o outro ficar em bem-estar, ficar bem, que é a troca, não Exatamente. é? Então, se Exatamente. você tem e você consegue compartilhar, a você será dado, porque o que você vai compartilhar? Você vai compartilhar um dom, que é o talento. Aí tem a continuação aqui, que ele comenta o segundo ensinamento, né? Tirai-lhe Vocês. o talento que tem e Aham. dai àquele que tem 10. Por quê? Aí continua. A todo aquele que tem será dado, e terá em abundância, e daquele que não tem lhe será tirado. Por quê? Porque Deus, eu acredito, né, Marcela, assim, em tudo que a gente sente no coração, ele encheu esse universo de potencialidades. Ele Sim, não, ele, o Criador, se não quiser botar o nome de Deus, coloque de força divina, sei lá, né, que seja a mesma coisa, mas hum, ele, você vê que em cada
cada natureza existe uma potência, e dentro do próprio aspecto daquela pessoa, né? Daquele indivíduo, daquele ser, né? Uma pedra, ela tem uma potência, né? Sim. Um ser vivo da nossa espécie, digamos assim, animal, tem a sua potência. Quer dizer, a flor, a árvore, eles não ficam pensando, será que eu vou dar fruto? Se eu for dar fruto, eu não quero dar fruto para aquele lado lá, vou dar para o outro lado aqui, né? Uhum. Então, se eu for dar fruto, ele nunca vai ficar maduro, porque vão tirar de mim. Isso não é o natural, né? Sim. Então, na nossa psique, que começou há muitos milênios, foi havendo, e milênios estão pensando aí, eu estou pensando ali nos egípcios, né? Nessas civilizações bem mais antigas, não é? Então, assim, nós precisamos compreender, nós estávamos falando do medo e fomos para outro lugar, hein, gente? Então, nós Uhum. vamos compreender que se nós estivéssemos alinhados com essa força da criação, o medo ele seria apenas para sobreviver, para você fugir de um predador. Vamos trazer para o nosso contemporâneo aqui. Algumas pessoas, não vamos falar do transtorno da compulsão, vamos falar do consumismo, né? É interessante. Elas têm medo de investir R$ 50, mas não tem medo de investir 500 no cartão de crédito. Ué, não é? Verdade. Gastar é fácil, né? É, é, é uma falta de autoconhecimento, é uma falta de entender como que é esse medo, de instrução, de informação. Então, quais são, as pessoas gostam muito de, quais são como é que se fala assim, a receita, né? Primeira coisa, quando fala de medo, compreender o medo, compreender qual é o estágio desse medo, qual é o grau desse medo, né? Se é um medo natural ou se é um medo patológico, né? Como é que você vai compreender isso? Você tem que se conhecer, você tem que conversar sobre isso. É importante conversar com pessoas que vão te ouvir, que não vão te criticar, que vão querer até se conhecer junto também, né, Perfeito. Marcelo? Então, É acho isso aí. que. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é você ir atrás das informações, do conhecimento, do estudo. É muito importante, principalmente nessa área, que não está dentro da nossa. Agora que estão começando, me falaram, né? Eu não fui atrás mas me parece que algumas escolas estão incluindo educação financeira. Deixa eu falar isso. Já. É, Estão sim, não é sei qual é a verdade. região, né? Até, Marcelo, de repente, A interessante escola da conhecer. minha filha tem. É? Ah, que legal. Eu É. não sei se Isso, nas escolas públicas já começou, né? Se já é. começou. Mas ainda assim, da forma que vem sendo ensinada nas escolas, até mesmo nas particulares, de uma forma assim muito rasa. Matemática só, né? Não Bem está rasa. na mentalidade, né? Não Então, tá. Os né? professores ainda não estão preparados para isso. Não estão. Assim, por isso que eu falei, esse medo na questão do investimento, de fato, ele é um medo, assim, que tem coisas da nossa vida contemporânea que precisa de uma ajuda de um especialista, né? Por E tem, exemplo, o medo de perder dinheiro, de e não sabe o que acontece? saber como fazer para não perder esse dinheiro, né? De achar que é difícil você guardar dinheiro, tem pessoas que acham isso. Tem a Sim, questão do golpe, né, Marcelo? Que tem. infelizmente existe, Existe. né? Eu tenho Então, cliente, Marcelo, deixa eu te é, falar rapidinho.
que me lembrou, ele ficou depressivo porque ele fazia parte, eu acho que é tipo pirâmide, sabe? Eu não sei, era uma pessoa que depois se mostrou um estelionatário, vamos dizer assim, né? Ele começou a pegar dinheiro de pessoas que tinham dinheiro, os investidores mesmo, né? Uhum. E fazia aquela coisa, depois eu vi num documentário, até esqueci de anotar qual que é, vou passar depois para você, que fala sobre quando que o golpe começou na nossa cultura, que já faz 200 anos, se não me engano, Ah, tá? me passa. E um Interessante. desses golpes é esse, ele pegava o dinheiro, aí emprestava para o outro, aí pegava do outro, aí emprestava do outro, até o momento que isso não deu mais conta de se sustentar. Não sei se Ah, você conhece esse golpe. E assim, sumiu com o dinheiro de todo mundo. sim, eu vi. Passou na TV isso aí. É? Aqui em São Paulo? Não, era alguma coisa relacionada a criptomoedas, tá? Um rapaz, Hum, não sei se é também. desse que você está Não, falando, mas não. Esse não era criptomoeda, você acredita? ele tomou uma proporção em nível nacional, tá? Mas eu É. vi. Sim, e tinha gente de grana envolvida, né? Pessoas Isso. bem-sucedidas, bem informadas, mas aí vem a questão do famoso olho gordo, da ganância, né? Ganância. Eu quero mais, eu quero mais. É. Tá. Você está preparado para isso, né? Você se preparou para isso? Tem pessoas dentro do grupo Diamante aqui que faz o curso comigo com o Moreta, de gestão e investimentos, que não entraram em golpe, mas começaram a investir e por causa dessa coisa de querer ganhar muito rápido, acabaram perdendo tudo. Acabaram perdendo tudo. Né? Até É. imóvel da família perdeu. Tá? Então, o imóvel da Nossa. família a pessoa perdeu porque vendeu o imóvel achando que ia investir, ia ganhar muita grana, né? Mas não adquiriu o alicerce para começar a investir, né? Então, tudo tem que ter um começo. Primeiro você se prepara, tem que ter a base educacional para isso, né? É. Um outro. Diga, Marcelo. Posso falar? Não, só para concluir assim. Tá. E tem nas redes sociais também a galera que dissemina o medo para quem investe, tá? Tem, não vou falar nomes aqui, mas existe um grupo aí que ensina investimento e prega o seguinte: olha, só eu sei, porque quando eu falei aconteceu isso e aconteceu aquilo. Você sabe de quem eu estou falando, eu já falei para você. Não acompanhe conteúdos desses caras que eles disseminam o medo para conquistar clientes, tá? Enfim, mas os caras ficam disseminando medo o tempo inteiro. Ó, só a gente sabe. Meu, e os caras erram pra caramba, tá? Eles erram pra caramba. Depois que você Então, fez esse alerta, eu comecei a identificar também, né, esse comportamento, porque uma das coisas também que esse estudo no documentário mostra é que a nossa estrutura de pensamento, vou falar de uma maneira mais simples, ela nos leva a acreditar. Você vê que até isso foi uma bênção divina que está sendo totalmente descaracterizada. Então, a nossa essência é acreditar. Por quê? Vai ver que é porque a gente tem uma índole boa, né? sim, Uma índole boa. Você é vê? verdade. Bom, é que aí isso vai ser que nem desatar um novelo descarrilhar um novelo de lã, mas vamos voltar aqui, ó. As pessoas têm também, esse é um medo que eu também ainda tenho, de que o governo confisque o dinheiro. Por quê? Porque isso de fato já Já aconteceu. aconteceu, Já aconteceu. tá? Sim, E aconteceu e nada foi feito com a pessoa que fez isso. Ele exatamente. retornou das cinzas. Então, parece que no nosso país existe a questão da impunidade parcial, Sim, sabe? Isso é um problema muito sério.
né? E outra questão também que nos faz ter medo nesse aspecto do investidor, do investimento, é os impostos, Marcelo. Que agora você tá, como não tem critério, É, não tem base, então uma hora você está pagando. Agora, o que aconteceu com a gasolina? Vieram sim. com a historinha, vamos tirar, você sabe, né? Vamos tirar o imposto. Aham. Não demorou assim, acho que nem um mês, um mês. Nós tiramos era 0,70, se não me engano, aí foi para Uhum. 0,50. Mas claro, estão gastando muito, então vamos para 1,2. Aham. Você tira com uma mão e dá com a outra, né? Sempre foi desse jeito. Pois é, mas ali não, eles estão dando e tirando com as duas. Então Exato. deixasse como estava, 0,70, não? E não viesse com essas artimanhas, né? Então, Sim. isso acho que até para vocês especialistas dessa área, até gostaria de ouvir um pouquinho como que vocês lidam com isso, porque não está na mão de ninguém isso. Está na mão de um poder autocrático. É assim, Patrícia. Vamos lá. Você vai pagar imposto sobre investimento a partir do momento que você tem o lucro. Certo? A partir do momento que você realizou o lucro, você vai pagar o imposto. Ok? Então, quando você entra num governo que você é investidor, não tem tanta segurança, o que você vai fazer? Você não vai investir em empresas do governo. Você entendeu? Que aquela empresa deixa de ser segura para eu investir. Por quê? Porque eu sei que a partir do momento que o governo começa a colocar a mão naquela empresa, as ações vão despencar, porque aquela empresa começa a ter muita oscilação. Uma hora ela faz isso, outra hora ela faz aquilo. Mostrou insegurança. O que o investidor que tem um mínimo de conhecimento, e a gente ensina isso para os alunos, o que o investidor vai fazer? Não, vou cair fora dessa empresa. E foi isso que os nossos alunos fizeram. Você entendeu? Então, assim, Entendi. o medo de investir vai para quem não tem o alicerce do investimento, a base. Porque a partir do momento que você criou a base, não, pera um pouquinho, a visão é essa daqui. Então, a partir do momento que você desenvolve o olho clínico para a coisa, você perde o medo do investimento. E outra coisa, Patrícia, que a gente sempre ensina também, dentro do curso, você tem o pote de oportunidades. O que é o pote de oportunidade? É o dinheiro da sua vida. É o dinheiro, traduzindo para uma linguagem mais comum, a reserva de emergência que todo mundo tem que ter, que é 12, 18 meses o valor da sua renda mensal guardada. Onde que eu vou investir essa grana? Em produtos de renda fixa que não me exponham a risco. Ponto. Então, eu criei a minha reserva de emergência, ou o pote de oportunidades, que a gente chama no curso, porque reserva de emergência dá a entender que você só pode usar para coisa ruim o dinheiro, né? Então, a É, gente costuma chamar de pote de oportunidades dentro do curso. Então, se eu tenho o meu pote de oportunidades montado, ponto. A partir daqui, eu posso ir para uma renda variável, que são investimentos de risco, com que tem um pouco mais de risco. Mas, a partir do momento que você tem o conhecimento, de novo, o alicerce do investimento, você não coloca o teu dinheiro em qualquer lugar na renda variável também. Entendeu? Então, o conhecimento é que vai te empoderar para você investir com segurança. Entendeu? Você não vai. Agora, quando você não tem esse conhecimento, o que você faz? Você vê uma postagem lá no Instagram, que é a coisa mais comum. A camarada põe lá no Instagram, sei lá, vamos pensar numa empresa aqui, Gerdau. Ações uhum, da Gerdau vão explodir. O que você faz? Você corre lá e coloca a ação da Gerdau. O pessoal segue muito o Barsi, né? Que é o pai da bolsa, né? O Luiz é, Barsi. uhum, E o Barsi falou para comprar ação tal. Aí você vai e você compra as ações que o Barsi falou. Só que quando o Barsi fala para você comprar aquelas ações, ele já tem milhões daquela ação. E quanto mais você compra aquela ação, mais ela sobe. Certo? claro. Então, a Sardinha vai lá, compra aquele monte de ação que o cara falou para comprar, aí ele vai e ele vende as dele, que são
milhões de ações daquela empresa. Aí a ação daquela empresa despenca, aí você fica com aquela cara de pastel, né? Por quê? Porque você está seguindo o que um monte de gente fala e não uma metodologia. Exatamente, sem metodologia. Então, esse conhecimento é fundamental para mudar a tua vida financeira. É isso mesmo. Então, assim, mas vamos falar da mentalidade, né? Então, é necessário a gente conhecer, reconhecer o que de fato está movimentando esse medo, essa dificuldade, né, de acreditar. E aí você vai investir na mentalidade que você vai escolher. Se é uma mentalidade relacionada à abundância ou à escassez. Sim. Tá? Porque é tudo, isso é definitivo. Você pode ter um grande aporte, você pode fazer. Se você não acreditar que você está fazendo o melhor para a sua vida, a sua família, você mesmo, aquilo ali daqui a um tempo vai mostrar o que o seu cérebro, o que o seu nível semiconsciente está acreditando. Então, não tem como você enganar a si mesmo. As pessoas, a questão Patrícia, da mentalidade, ela é muito genuína. Você não pode ficar, não é aquela coisa, pessoas, não vamos pensar positivo, né? Não é pensar positivo. As pessoas querem criar atalho, Patrícia, esse é o problema. Não tem atalho. As pessoas querem criar atalho para ficar rico rápido, atalho para mudar de vida rápido. Meu, não tem atalho. Não tem. Não tem atalho. E tem aquela coisa assim, agora aconteceu, né, Marcelo, com alguns desses agentes aí de instituições que fizeram uma certa... implantaram esse medo aos poucos e eles perderam. Houve alguma... Agora eu não vou me recordar, que eu estou muito atenta aqui. Houve alguma situação, acho que foi por conta dessa questão da censura nas redes, que eles não puderam mais continuar falando algumas coisas, né? E aí decaiu o número de inscritos, ou parece que foram, enfim, impedidos de falar sobre isso, e eles perderam. E aí a gente lembra do versículo, né? Se você tem o talento de ajudar o outro a crescer, a enriquecer, mas você utiliza aquele talento sem explorar o talento do outro, sem mostrar que o outro tem esse talento. Não, você pega, olha, você vai porque eu estou lhe dizendo. Não é você. Você tem que me seguir. Isso não é você estimular o talento do outro. Você precisa ensinar a pescar. O outro vai pescar. Exatamente. Não tem ninguém que faça isso. Então, se a esse não for, que muito tem e não compartilha, lhe será tirado. E a gente tem vários, né, Marcelo? A gente ficaria aqui um bom tempo trazendo, até acho que seria esses cases, né? E aí a gente pode, Marcelo, que eu sei que já está no adiantado da hora, aquele livro da psicologia financeira, que é um livro muito, muito bom, denso, mas muito bom, ele já começa com propostas de mentalidade diferente, né? Exato. Você lembra dos dois cases, né? De uma pessoa, um senhor, que chegou a ser, acho que foi uma atividade muito simples, não sei se ele chegou a ser... era porteiro ou frentista de posto de gasolina, alguma coisa nesse sentido, agora não me recordo, mas era muito simples, como se fosse assim, alguém que trabalhava... ele foi várias coisas, e um outro que era extremamente rico, milionário, né? Depois de um certo tempo, foi se comparar, não vou falar toda a história, foi se comparar, porque esse senhor não falava para ninguém, continuava com a vida dele, ninguém diria que ele tinha o que ele tinha e o que ele deixou. Vamos trabalhar milhões isso de dólares, Marcelo.
Oi? Vamos trabalhar essa história aí semana que vem? Vamos, porque, nossa, Legal isso aquilo aí. ali é tudo a ver com mentalidade. Sim, E o outro, que eu já vou dar o spoiler então. O outro, que era milionário, depois a gente pode falar que tem muitos detalhes nessa história, muito legal. tem. É muito legal. Sucumbiu. Aham, Sucumbiu. Então, se aplica exatamente aquilo que a Bíblia fala. É exatamente. um case muito bonito, eu acho que é o início desse livro, né, que ele traz para falar toda o que que é uma psicologia financeira. Então, a gente pode falar sobre ele sim, Marcelo. Então, show de bola. É, Então é isso, beleza? Patrícia. Obrigado por mais essa live aqui, né? Bate-papo. Pessoal, eu sempre combino com a Patrícia do vídeo ter no máximo 10 minutos, tá? Nós já estamos em 30. Não tem como, Sério, né? Marcelo? Gente, ai, desculpa. Vídeo com a Patrícia não tem jeito. Não tem Ah, jeito, né? gente. Conversa Vamos fazer vai os fluir. cortes. Vamos fazer as coisas. A cada respirada você dá um corte. Mas foi Ah, é muito muito bom, bom. Patrícia. Foi muito enriquecedor, com certeza. Obrigado, querida, por mais esse Obrigada a vídeo. vocês. Pessoal, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.